Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local e a hora onde estão a ver este vídeo. E que final de semana espetacular para o Bitcoin. Até já há quem aposte que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão nos próximos 90 dias. Isto e muito mais hoje aqui no Mentes Milionários. Então vamos lá. O que é que nós temos para hoje? Há muita coisa aqui para hoje. Então, o Bitcoin passou os $28 mil, chegou ali nos 140, isto é 2 de manhã, não é? Aqui no Brasil, 148 mil reais ou 26.300 euros. Então eu sigo mais aqui o dólar, mas coloco aqui o real e o euro para os nossos irmãos brasileiros. Eu estou aqui no Brasil, para os meus compatriotas lá em Portugal, e sim fica tudo igual. Mas na verdade eu gosto de ver tudo em dólares, porque nos Estados Unidos as coisas é quem controla toda a economia, não é? Então, Bitcoin continua acima dos $28 mil, ainda agora estive a ver, baixou um pouco, mas está ali nos $28.050 e fechamos a semana super positivo, acima da média das 200 semanas e das 50 semanas, e está aqui, como podemos ver, com uma cabeça e ombros revertido, o que é um sinal super bullish, super positivo. Onde vamos parar, não sabemos, mas tudo pode acontecer. Há pessoal que diz que vai chegar a $1 milhão nos próximos 90 dias. Seja como for, vendo aqui as notícias macro, a semana passada nós vimos que o governo suíço ia dar cerca de 50 bilhões de euros ao crédito suíço, ao banco, mas agora colocaram mais 260 bilhões de francos para resgatar o banco. Então já passa os 300 bilhões, não é milhões, agora é tudo com Bs, bilhões. É inacreditável a situação em que estes bancos se colocaram. Dava para ver isto, lembro perfeitamente quando os Estados Unidos começou a imprimir dinheiro, e depois aqui o Brasil, e depois a Europa, tudo isso. Eu falei com a minha mulher na altura, não é na minha mulher da altura, na altura falei com a minha mulher e disse-lhe exatamente o que ia acontecer, tá? Porque eu sei que, vendo a história, não quer dizer que podemos prever o futuro, mas as coisas rimam muito e está acontecendo. Na verdade, pensei que seria mais rápido acontecer, mas isto com o aumento da taxa, aumenta a inflação, aumentam as taxas de juros, os bancos não aguentam, porque com o dinheiro fracionado e com o investimento que é feito nos bonds, nos títulos, etc., a ruína com os bancos e com o nosso dinheiro que está lá. Então, o que é que eles fazem? Imprimem mais dinheiro. Como imprimem mais dinheiro, a inflação aumenta outra vez. Então, é uma pescadinha de rabo na boca. Há quem diga que vamos ter hiperinflação, não fazemos ideia, vamos ver. Hiperinflação acontece quando realmente o público, o mercado está muito descrente sobre a moeda do país onde estão. Vamos ver o que vai acontecer. O que é positivo nisto é que as pessoas estão acreditando mais em Bitcoin. 2 milhões de pessoas, 2 milhões de novos endereços Bitcoin foram criados na semana passada. Então as coisas estão crescendo bastante, tá? 2 milhões de endereços novos é mais de 10% de novos endereços no mercado Bitcoin. Tá? Então continuam a injetar. O First Republic Bank continua com problemas. Aqui dizia aqui que dias depois dos reguladores federais apoiarem contas não seguradas em 2 bancos falidos, pelo menos 8 dos maiores credores do país estão intervindo para oferecer fundos para, está aqui traduzido, mas para o First Republic. O que acontece é que os maiores bancos dos Estados Unidos estão despejando 30 bilhões no First Republic Bank para apoiar o Banco de São Francisco e tentar conter a crescente preocupação com a saúde do sistema financeiro do país. Porquê? Porque é uma bola de neve. Quanto mais bancos fecharem, mais outros bancos vão fechar, porque as coisas estão todas interligadas. Uns devem dinheiro a outros, ou investiram, por exemplo, a ação na bolsa. Até o próprio Warren Buffett está sentindo
toda esta decalagem, toda esta queda de dominós pelo mundo fora, não é só nos Estados Unidos. Então, em ação coordenada de 11 grandes credores, ocorre em meio às consequências da falência impressionante do Silicon Valley Bank na semana passada. Os reguladores federais disseram que isso demonstra a resiliência do sistema bancário. Grande resiliência, não é? E eu já vou passar aqui mais algumas informações sobre isso. De acordo com uma declaração conjunta da Secretaria do Tesouro, Janet Yellen, do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, do presidente do FDIC, Martin Gruenberg, e do controlador interino da moeda, Michael Hsu. A infusão do dinheiro visa afastar os temores dos depositantes e investidores do First Republic e outros bancos de médio porte que possam ser vítimas de corridas perigosas. A ação do setor privado também pode ajudar o governo Biden a evitar a acusação politicamente prejudicial de que está resgatando os bancos. Então o governo americano obrigou os 10 maiores credores, ou os 11 maiores credores, a salvar a situação. Ok? Então, basicamente é isto. Então, o que é que nós temos? Infelizmente, a tradução do Twitter para português desformata aqui, mas Jessica Cohen disse: lista de observação para a semana. Então, o que é que nós temos esta semana? Segunda-feira, as manchetes. Terça-feira, vendas de casa existentes. Evento, na terça-feira também temos o evento NVDA. Aumento das taxas do FED, será que vai ser amanhã? Temos exatamente isso, não sabemos o que é que vai acontecer com as taxas do FED, se eles vão aumentar as taxas, se não vão aumentar. Antes de todo este colapso se pensava que ia ser 50 pontos base, já se fala em 25 pontos base ou nada. Eu estou 50-50, será que vai ser 25 pontos base ou nada? Porquê? Porque normalmente seria nada. Não é? Senão eles vão quebrar mais coisas, porque só 25 pontos base vai piorar a situação, não é ficar na mesma, é piorar. Mas, por outro lado, as pessoas pensam nelas próprias. Então, para o Jerome Powell não perder o emprego ou manter a sua posição, etc., se calhar vai ser os 25 pontos base. Amanhã vamos saber e como é que isso vai afetar também o Bitcoin ou o mundo cripto. Ainda temos aqui, na quinta-feira, pedidos de auxílio de desemprego, mais venda de casas novas, sexta-feira, os bens duráveis. Então, temos aqui alguma coisa, mas realmente o que é importante vai ser, na quarta-feira, as taxas do FED, se eles vão fazer. Seja como for, falando no positivo, aqui o ex-CTO da Coinbase diz que o Bitcoin irá alcançar $1 milhão nos próximos 90 dias e apostou o seu património líquido nisso, tá? Então, o Balaji Srinav, é tão difícil dizer os nomes e peço desculpa para a comunidade indiana, Balaji Srinivasan, o ex-CTO da exchange de criptomoedas Coinbase, está apostando o preço do Bitcoin, que o preço do Bitcoin irá ultrapassar $1 milhão nos próximos 90 dias. Então, ele apostou com James Medlock, um neoliberal relatado sobre o preço do Bitcoin, para quebrar o enorme valor de $1 milhão por Bitcoin. Seja como for, é assim. Reparem, não é que eu não gostasse que o Bitcoin chegasse a $1 milhão, mas para ele chegar a $1 milhão era preciso as coisas piorarem muito. E para a economia global, para a maior parte das pessoas, isso não seria bom. Seria bom para nós, quem tem Bitcoin, com certeza, mas não sei, será muito complicado. Então, eu, por exemplo, pessoalmente, espero que isso não aconteça. É exatamente isso. Não quero ser egoísta e pensar, ia $1 milhão por Bitcoin seria inacreditável para mim, para a minha família, para os meus amigos, para vocês que seguem aqui no canal, mas para o mundo não seria bom, porque quer dizer que muita coisa iria cair, muitas economias iriam cair, muita gente ia perder tudo o que tem. Então, eu não acredito que isso iria acontecer para haver uma injeção de capital, uma injeção de pessoas, de bilhões e de bilhões de dólares no Bitcoin para ele subir para $1 milhão, seria muito, muito difícil.
seja como for, havia muita gente também que ia vender ao mesmo tempo, então não sei se isso será possível. Eu acredito que vai chegar à altura em que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão. Não acredito que seja nos próximos 90 dias, não acredito que seja este ano. E então, era igual, diz aqui, porque é que é diferente desta vez? Porque é que é diferente esta subida do Bitcoin? Reparem, neste gráfico, temos aqui a subida do Bitcoin. Estes são outros bens. Aqui em amarelo é o ouro, aqui em rosa, eu sei que não dá para ver, por isso é que eu estou falando a legenda, é o S&P 500 aqui, e o outro não me lembro. Então não me lembro o que é, já não me recordo do que é, mas são outros tipos de investimentos aqui, e este é o Bitcoin. Espetacular. Grande comparação, tá? Então, o que ele diz é que desta vez é diferente. Durante a crise do vírus, o Bitcoin teve o seu momento. Na verdade, não. Ele explodiu mais do que qualquer outra coisa, em vez de agir como um porto seguro. E então negociou como um estoque de risco de lixo em esteroides, subindo, explodindo, ao mesmo tempo que a Dogecoin e outras coisas como os JPEGs do Monkey e do macaco nas NFTs. Durante a invasão da Rússia e Ucrânia, o Bitcoin teve o seu momento, nem por isso. As taxas de juros dispararam e o Bitcoin voltou a ser negociado como um ativo de risco lixo, caindo de 65% durante o ano passado. Né? Esta foi a única vez nos últimos anos em que tivemos um preço limpo, ou seja, diferente da coalizão, estas traduções narrativas. O sinal do mercado é claro e inegável, com o Bitcoin dissociado de todos os outros ativos, superando até mesmo as suas próprias contrapartes criptográficas mais arriscadas. Pois é, porquê que ele diz isso? Porque se nós formos aqui, por exemplo, ao CoinMarketCap, a maior parte das moedas não estão subindo, como o Bitcoin está subindo, ok? Por isso o Bitcoin continua subindo e muitas moedas estão negativas, o que é muito interessante. Isto é nas últimas 24 horas, esta coluna aqui, ok? O Bitcoin continua subindo, apesar que nos últimos 7 dias todas as moedas praticamente têm subido, sim, todo mundo está subindo, como é evidente, mas não tanto como o Bitcoin, o que é interessante. Claro que tivemos, já vou falar aqui da Stacks, mas a CFX realmente teve uma subida inacreditável, 110%, e muitas outras têm vindo a subir também. Todas elas deste top de ganhos, eu avisei nos meus vídeos no início do ano, janeiro, fevereiro, eu tenho avisado, e por isso há pessoal aqui que pode ter realmente explodido as suas carteiras nessa altura, como exatamente as moedas que eu tenho avisado aqui. Então, espetacular, realmente tem havido subidas, e estamos só começando, meus amigos, estamos só começando. Estamos só começando. Por isso, você é novo aqui, você está no começo, há muito para se ganhar. E já agora, se você ainda não o fez, subscreva o nosso canal, estamos a chegar quase aos 2.000 subscritores, e se tem recebido valor de nós, ou de mim, isto não é uma equipa, a equipa toda sou eu, Rui Ludovino, dê um joinha para ajudar o canal a chegar a mais pessoas como você, ok? Continuando com as notícias, nós aqui temos o Joe McCann, que diz: acreditamos nos últimos dias apresentaram aos investidores, bancos, formuladores de políticas, um novo risco de corridas de depósito na era das mídias sociais. Então o que é que isto quer dizer? Eles estão dizendo que este problema está acontecendo por causa do Twitter ou das redes sociais. Por exemplo, aqui, o sistema financeiro é robusto e todos devem confiar nele. Parem de twittar, você pode derrubar todo o castelo de cartas. Então escolham um destes. Então, os governos dizem que o sistema financeiro é espetacular, está robusto, devemos confiar nele, mas por favor não tweetem para não derrubar. Meus amigos, se o sistema fosse robusto, seja o que for que nós falássemos deles, não havia os problemas que estão acontecendo agora. Porquê é que a FTX colapsou, faliu e desapareceu? Porquê é que a Celsius e a Genesis colapsaram e faliram? Não foi porque o CZ da Binance disse que a FTX estava com problemas, etc. Ou dos avisos de outras pessoas. Foi porque a empresa não era saudável. Quantas vezes a Binance já foi atacada consecutivamente, tiveram que retiradas de 1 bilhão, 2 bilhões de dólares em 24 horas, 48 horas, e ela continua cá porque ela é saudável financeiramente. Os bancos têm feito coisas
devido à ganância pura de ultra investimentos, de tentar investir em coisas que se derem para o torto, perdem e investem como? Devido aos depósitos fracionados. Ou seja, você deposita lá 1000 euros, 1000 reais, eles pegam em 90% e podem fazer o que quiserem com esse dinheiro. Ou emprestar a outras pessoas ou investir noutras coisas, como os títulos. Como os títulos agora estão a dar prejuízo, eles não têm liquidez. Quando as pessoas se assustam e vão ao banco, eles perdem. Eles não têm dinheiro para pagar. É isso que está acontecendo. Então, não são as redes sociais, e aqui infelizmente está em inglês, porque era uma imagem, não dava para traduzir, e o que é que eles dizem assim? Nós acreditamos que nos últimos dias, quantas é isto? Apresentaram aos investidores, bancos e formuladores de políticas ao novo risco das corridas aos depósitos na era das redes sociais. Acreditamos que absent a change to deposit insurance, que se não houver seguros aos depósitos aos tesouros corporativos, muito provavelmente vamos ver que este inglês é difícil. Proactively looking to diversify their deposits away from any single institution. Vamos ver que quem deposita o dinheiro, em palavras simples, muito provavelmente irão diversificar os seus depósitos para fora de uma única instituição, ou seja, ter de várias contas e diversificar os seus depósitos. Porquê? Porque também as coisas não estão asseguradas acima de um determinado valor de depósito. Então é melhor diversificar pelos bancos para estar assegurado, porque existe um seguro, não é? Enquanto isto pode ser visto como um resultado razoável para alguns bancos regionais, que could be the losing end under a such scenario. Mas também pode-se haver muitas perdas tendo em conta este cenário. If maintaining the community banking structure, se mantivermos esta estrutura bancária, se isto for uma prioridade para os políticos, a high threshold of deposits seem worth considering. Então é bom considerar um seguro mais elevado. Não tenho a certeza, mas acho que os seguros é tipo 250 mil dólares, até 250 mil dólares. Quem tiver mais do que isso é perdido. Então o que eles estão falando é ter seguros maiores. E não são as redes sociais que estão destruindo isso, são as escolhas dos bancos, dos CEOs, dos funcionários dos bancos. Então, 7 bancos para aumentar a liquidez do depósito americano por meio de linhas swap. Então, na Europa, o que acontece é que os bancos fazem muita troca, não é? Uma vez por semana, eles fazem encontro de contas, porque têm moeda estrangeira e depois têm que fazer um encontro de contas. Então, o que eles vão fazer é que vai passar a ser diário, devido ao risco ser tão grande, eles vão fazer um encontro de contas todos os dias. Então, no domingo passado, ontem, 7 bancos colaboraram para revelar uma ação coordenada para reforçar o fornecimento de liquidez em dólares americanos por meio de acordos de linhas de swap. Swap é troca, em português. Os bancos que se uniram incluem o Banco do Canadá, da Inglaterra, do Japão, o Banco Central Europeu, o Federal Reserve e o Swiss National Bank, ou seja, o Banco Nacional Suíço. Então, aí está acontecendo, está tudo aflito. E vamos falar de coisas positivas, que é, por exemplo, o Stax, que eu falei nisto há uns meses atrás, aumentou 76%, eu falei isto ali no CoinMarketCap, após o lançamento da sua nova atualização, do seu upgrade, e por isso, grande notícia, espero que você tenha Stax, se tiver, parabéns para você. E estas são as notícias de hoje. Será que o Bitcoin vai baixar? Vai parar de subir ou vai explodir para $1 milhão? Bom, se eu tivesse uma bola de cristal seria incrível, mas estamos todos muito expectantes, estamos a ter um ano inacreditável, recorde de mais de 12 meses em valor, as altcoins não estão subindo porque o Bitcoin realmente está muito dominante. Esse é o estado deste ano, do que está acontecendo e provavelmente irá durante mais algum tempo,
quanto mais os bancos tiverem problemas, mais o Bitcoin vai chamar a atenção de todo o público, mais pessoas irão usar Bitcoin e mais o Bitcoin se vai valorizar e depois, mais tarde ou mais cedo, as altcoins irão subir. Não se esqueçam, quando todo mundo está fazendo uma determinada coisa, nós vamos para a fila. Esta altura, para mim, é uma ótima altura de apostar nas altcoins e colher os lucros daqui a uns meses. Vamos ver. O Soloway, estive a ver uma entrevista do Soloway, na verdade, de ontem, e ele acha que ainda vai haver depressão e que os preços ainda vão cair bastante. Vamos ver, ele tem falhado, ele dizia que o Bitcoin poderia chegar aos 8 mil dólares, não acredito. Pode cair outra vez até aos 20 mil, e este é um aviso para quem não está habituado. O Bitcoin faz muitas swings, tem muitas variações, e por isso ainda pode voltar aos 20 mil. Não acredito que caia mais do que isso, mas ainda pode haver aqui umas oportunidades de compra espetaculares quando isso acontecer. Espero que você e eu possamos aproveitar essa quebra, porque os próximos 2 anos, no mínimo, vão ser espetaculares, a média do valor vai sempre aumentar e vamos estar aqui também para partilhar com você todas as notícias. Por hoje é tudo, tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.